Olá pessoal, aqui é Alexandre do Casal com Juros e hoje eu vou falar sobre um tema muito legal nas finanças de qualquer casal, o temido orçamento doméstico. E aí, me conte aqui nos comentários como você organiza as contas na sua casa, se você utiliza a planilha, se você utiliza o caderninho, me conte aí como vocês fazem essa gestão dos recursos aí na sua casa. Então, o que é o orçamento doméstico? O orçamento doméstico, ele se refere ao mapeamento de todos os valores que entram na sua casa. Então, são os valores que a gente tem como entrada, que são as receitas, que é o salário, vale alimentação, às vezes uma pensão, um aluguel. E a gente tem, do outro lado, as despesas, que são, então, as contas de água, luz, aluguel, financiamento, que são, então, valores que saem da nossa conta. E o orçamento doméstico, ele se refere então a essa parte que a gente vai fazer essa comparação entre o que sai e o que entra. E a conta, então, a gente espera que dê positiva, né? Se essa conta der positiva, é sinal que está sobrando dinheiro na nossa conta e não faltando. Porque se o dinheiro estiver faltando na nossa conta, significa que a gente não está gerindo muito bem o nosso dinheiro, significa que a gente está gastando mais do que a gente está recebendo. E essa é a receita para a gente contrair dívidas. E dívidas é o que a gente também não quer. Porque às vezes com dívidas a gente vai ter que recorrer a um empréstimo, a um cheque especial, que são coisas que têm um juros muito alto. A gente quer receber com juros, a gente quer prosperar com juros. E a gente não quer regredir pagando juros, né? Então a gente sempre tem que ficar de olho nessa parte. E para vocês fazerem esse orçamento doméstico, primeiro vocês têm que saber quanto que entra de receita na casa de vocês. Vocês têm que fazer um mapeamento individual ou do casal, como vocês acharem melhor, de quanto vocês recebem de salário, quanto é o vale alimentação, qual que é o valor de outras possíveis fontes de renda. E vocês precisam fazer um mapeamento, então, dos gastos fixos que vocês têm, que corresponde a água, luz, internet, aluguel, financiamento, e os gastos variáveis, que geralmente são os gastos relacionados ao cartão de crédito, né? Depois que vocês então têm esse mapeamento, vocês conseguem fazer essa conta de quanto está entrando e quanto está saindo. E aí vocês conseguem fazer uma análise crítica em cima desses valores. Depois que vocês têm esses valores, é interessante vocês categorizarem os gastos. O que é essa categorização? É a divisão das despesas no orçamento de vocês. Por exemplo, aqui em casa a gente considera que as despesas fixas, elas não podem passar 50% das receitas que a gente tem na casa. E essas despesas fixas, elas são relacionadas a aluguel, água, luz, alimentação. Então são despesas que elas não variam muito ao longo do tempo. Já gastos relacionados a viagens, a itens pessoais, a gente estabeleceu um limite de 30%, ou seja, 30% do nosso orçamento, ele é destinado então a itens que trazem qualidade de vida. E 20% então do nosso orçamento é destinado para finanças e para reserva de emergência. Por que reserva de emergência? A reserva de emergência, ela é muito importante, porque ela vai nos trazer segurança na hora que a gente vai ter realmente uma emergência. Por exemplo, o nosso carro quebrou, a gente teve uma emergência de saúde. Então, essa reserva, ela vai fazer com que a gente consiga retirar esse valor para pagar essa emergência sem ter um abalo muito grande no nosso orçamento doméstico. Então, depois que você tiver feito esse mapeamento, 50% com gastos fixos, 30% com qualidade de vida e 20% envolvendo investimentos e reserva, você já consegue ter noção, comparando os valores que você deveria ter nessa porcentagem com os valores que você tem no seu orçamento, você consegue ver aonde que está indo a maior parte dos seus recursos, ou qual categoria está extrapolando então esse valor que foi definido nessa categorização. Então você consegue fazer ajustes, você consegue ver às vezes aonde você pode reduzir um pouquinho os seus gastos para que você tenha mais equilíbrio nas suas contas. Só que cabe destacar que esse orçamento doméstico, ele não é fixo. Eu sei que as coisas vão mudando ao longo da vida, às vezes a gente precisa sair do trabalho, aí a gente vai ter que usar um pouquinho daquele dinheiro da reserva doméstica, da reserva de emergência. Eu sei que vão aparecer coisas
que vão mudando então a nossa situação financeira, e é importante então fazer os ajustes necessários nesse orçamento doméstico para que a gente consiga então adaptar mais a nossa realidade. Eu vou mostrar uma planilha para vocês. Nessa planilha a gente faz o controle no nosso orçamento doméstico aqui em casa. Eu recomendo para vocês que vocês juntem os gastos de vocês em um local só, porque isso facilita muito a inserção dos dados na planilha, porque muitas vezes a gente tem gastos no cartão de débito, no cartão de crédito de um, no cartão de crédito do outro, aí tem gasto na conta corrente, vira uma bagunça e é muito mais fácil a gente se perder em relação ao nosso orçamento doméstico. A gente aqui em casa concentra tudo em uma conta só. Eu criei a conta no C6 e eu utilizo o cartão de crédito deles. Eu gerei um cartão de crédito para o Caio e o Caio então utiliza o cartão de crédito dele e o valor que ele gastou cai na minha fatura lá do cartão. Toda semana eu faço análise dessa fatura e coloco os dados na planilha. Ele também às vezes coloca, porque ele pega os recibos da máquina de cartão de crédito, e assim a gente consegue ter uma organização em relação ao que está sendo gasto. Isso facilita bastante para a gente aqui, porque a gente consegue ser eficiente na hora de resolver essas questões relacionadas aos nossos gastos durante o mês. Então, é uma sugestão para vocês. Se vocês acharem conveniente, juntem os gastos de vocês, que facilita bastante. Essa daqui, então, é a nossa planilha de controle financeiro mensal. Vou mostrar ela para vocês. Aqui nessa aba a gente tem a data, aonde que a gente pode colocar a data em que foi feita a compra. A gente consegue especificar se ela foi feita à vista ou parcelada. E a gente consegue encaixar a compra, então, em categorias. Então, é só colocar o valor da compra e especificar esse tipo de compra. Esse caso aqui foi uma compra feita no supermercado. A gente tem diversas categorias, então, como alimentação, educação, saúde, lazer, moradia, pet e as contas individuais também. E essas categorias, elas possuem subcategorias também. Já está tudo especificado para entender bem certinho o que é aquela compra. E no final a gente então tem o somatório de gastos em cada categoria. Então aqui a gente então tem os gastos que são ao todo e os gastos então considerando os gastos individuais. Depois nós temos as entradas, onde nós temos o salário, vale alimentação, o 13º e outras entradas também. Nós temos as despesas, onde tem-se as despesas fixas, que é o aluguel, condomínio, entre outras coisas, e as despesas variáveis, que abrangem as despesas do cartão de crédito. E a gente então depois chega no saldo final. Esse saldo final é a diferença entre as entradas e as saídas. Se ficar positivo, quer dizer que sobrou dinheiro. E aqui do ladinho a gente também tem as porcentagens referentes a cada categoria. E para salvar a planilha tem que fazer uma cópia e assim ela já vai ficar salva no seu Google Drive. Ter um controle do orçamento doméstico é muito importante, porque ele nos ajuda a reduzir dívidas, nos faz gastar menos e também a gente consegue investir mais e assim a gente consegue chegar na nossa querida liberdade financeira. Então converse com seu parceiro, se organize. Eu sei que essa parte da organização é difícil, mas é necessário. Tirem uma horinha a cada sábado para vocês organizarem o orçamento de vocês, para vocês organizarem os gastos de vocês e façam uma análise crítica dos gastos de vocês. Vejam lá se vocês estão gastando muito com coisas supérfluas, porque o seu eu do futuro agradece, né? Parece muito clichê. Mas a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que se organizar e a nossa parte do orçamento doméstico é importante, porque ali que vai a maior parte do nosso dinheiro, né? Então, deixe seu joinha se você gostou do vídeo e até mais!